Glória a Jesus por mais um dia. Hoje, mais um dia para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E quarto dia. Sabemos que ainda faltam poucos dias. Mas com a honra e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais um dia aqui, né? Estou aqui para mais uma vez trazer a palavra do Senhor e que ela possa invadir o coração de vocês e ser preenchido. Às vezes nós temos aquele vazio no coração e precisamos às vezes da palavra do Senhor. E é justamente esse dia de hoje, né, que eu estou trazendo essa palavra, que é do capítulo 4 de Provérbios, certo? Antes, invocar, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, do Santo Espírito, para que Ele possa conduzir a palavra a qual Ele colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, perdoe meus falhas, pelos meus pecados. Que não seja eu, Jesus, mas que seja Teu Santo Espírito a falar por mim, para a honra e glória do Teu santo nome, e que muitos possam ser alcançados pela Tua palavra, Senhor, e até mesmo se render a Ti, Jesus, e confessar ao Senhor como Senhor, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém. Amém? Então vamos lá? Então nós vamos aqui agora ler o capítulo 4 de Provérbios e vamos continuar, porque é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes a prudência. Quando era menino, na casa de meu pai, tenro, o filho único da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras. Retenha as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Não abandones a sabedoria, e ele te protegerá. Ama-a, e ela te guardará. A sabedoria é suprema, portanto adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis adquire entendimento. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e serão multiplicados os teus anos de vida. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos, quando correres, não tropeçarás. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios, porém, é como a escuridão. Não conhece aquilo em que tropeçam. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esses foram os versículos que o Senhor colocou no meu coração. São versículos que mexeram comigo no momento do meu estudo, e eu vou trazer para vocês agora a explicação. Nesses versículos, o Senhor vem dando conselhos. Desde ontem o Senhor tem dando conselho aos filhos, e hoje não será diferente. Hoje o Senhor continua dando conselhos, porque Ele nos quer muito bem, tá? Então vamos lá. O Senhor dá conselho aos filhos. Venha, meninos e meninas, ouvi-me, que ensinarei o temor do Senhor. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sair, a tristeza de sua mãe. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe. Quando vier a envelhecer, honra teu pai e a tua mãe. Aqui. Filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor. Por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo te vá bem e vivas muito bem no tempo sobre esta terra. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Por isso é agradável ao Senhor. Então, nós filhos sempre temos que obedecer aos nossos pais. Até hoje. Né? A gente vai ficando velho, a gente acha que não obedece mais os pais, mas a gente temos que continuar, né? Perseverar em obediência. Nós filhos somos estimados. Filhos estimados somos filhos queridos, amados, né? E agora eu vou entrar numa situação em que muitos dos filhos de muitas mulheres da Bíblia tiveram um desfecho diferente, sabe? O que acontece? Agar, né? Chorou e levantou sua voz por seu filho Ismael, pois não queria vê-lo morrer. Ismael, filho de Abraão, e Agar, serva de sua esposa. Quem sabe da história sabe que a esposa de Abraão não teve como ter filho, né? E pediu para que Agar pudesse ter o filho com Abraão. Então, foi uma coisa assim, meio que hoje, nos dias de hoje, nós não faríamos isso, né? Mas ela fez isso, tá? Só que acontece o seguinte: Ismael chegou um tempo que ele virou um dos reis, né? Ele tem uma nova geração, uma geração bem promissora. Aí agora nós temos a mãe de Moisés. O que a mãe de Moisés fez? A mãe de Moisés escondeu um cesto para sobreviver. Ou seja, a mãe de Moisés escondeu Moisés dentro de um cesto para que ele pudesse sobreviver. Por quê? Porque o menino já tinha crescido. E a mãe, com medo de que pudesse pegar Moisés, ela colocou num cesto, colocou com betume e piche e colocou no rio. E no final das contas ele foi salvo e voltou para ela como um filho de novo. Olha só como tem coisas na vida da gente que parece loucura, né? E foi isso que aconteceu. Aí vem a mãe Sunamita. A história da Sunamita, ela é interessante, porque o profeta Elias chegou. Gente, essa história que eu li, eu fiquei surpreendente também. A Sunamita estava em casa e o profeta Elias chegou e foi para daqui a um ano você terá um bebê. Ela não pediu um filho para o profeta Elias, mas deu à luz depois de um tempo. Quando viu o filho a morrer, ela correu e foi até o profeta. Chegou no profeta Eliseu, gente, peraí, se eu não estou... Eliseu, isso, não vou falar errado. Aí chegou no profeta Eliseu: você já está bem? Estou bem. Como é que é teu filho? Está bem. E tua casa? Está bem. Vamos dizer, você está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem, mas eu não pedi para ter um filho. Agora meu filho está lá morrendo. E Eliseu mandou um servo dele com um cajado para colocar na boca do menino. E o menino não viveu. E aí Eliseu foi até essa criança, né? Se deitou, colocou as mãos, né, na mão dele, chegou a deitar perto do peito dele assim, para que ele pudesse viver. E aí ele levantou e orou. Aí o menino deu 7 espirros e reviveu. E o menino voltou para Sunamita. Então, olha o que uma mãe também pode fazer. Então, são mães que realmente, se fosse no dia de hoje, talvez a gente não teria essa mesma percepção. A gente não pode perder esse tempo, né, de entender que a mãe pode fazer muito por um filho, sabe? Então, depois que Eliseu orou, o menino viveu e a história se segue, né? E aí o Senhor continua sempre dando instrução, né? A instrução aos filhos a seus filhos, ou seja, a letra aqui está errada. Dê instrução aos seus filhos, para que
a instrução aos seus filhos, que não souberam, ouçam, aprendam a temer ao Senhor. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: dê as instruções aos teus filhos que não souberam, mas que dê instrução aos seus filhos para que eles aprendam a temer ao Senhor. Tá? A digitação aqui foi de boa. Para que todos os dias viverdes na terra a qual estáis passando o Jordão para que possuir. Né? Instruir o caminho que deve andar. O mesmo quando envelhecer não se desviará. Ou seja, se a gente ensina o nosso filho de criança, de pequeno, o caminho do Senhor, dificilmente ele se desviará. Esse é o sentido, tá? Para que quando mais a gente aprende do Senhor, mais a gente vê que nós temos erros. Quando nós vemos que nós temos erros, a gente vê que o Senhor é o único que 100% consegue nos entender. É o Senhor 100% que pode nos dar a salvação. Ninguém neste mundo consegue dar salvação a ninguém. Tá? Então é justamente isso, que a gente possa simplesmente seguir os caminhos, né? Endireitar as veredas, né? Porque o reino dos céus é próximo, assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor diz pra gente: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é forte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo de todo o seu coração. O nosso coração, a gente sabe que ele é enganoso. Então, se nós temos que amar o próximo de todo o coração, será que nós vamos fazer ele o mal? Acredito que não. Jesus, antes dele partir, muitos pensam que ele anulou os 10 mandamentos. Na verdade, ele acrescentou mais um, no meu entendimento, tá? Ele acrescentou mais um, que é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo não é somente um sentimento, ele é uma determinação. Porque nós temos que amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu não vou roubá-lo. Se eu amo o próximo, eu não vou fazer o que é de mal com ele. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Assim diz a palavra do Senhor. Então, se eu amo o próximo, eu vou ter que fazer o bem sempre. Ah, mas será que a pessoa me faz mal? Nós temos um Deus que luta as nossas lutas por nós. Então, a gente é humano, a gente fica chateado, a gente fica com raiva, mas a gente não pode continuar dessa forma. A gente tem que ser totalmente diferente, sabe? A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Se nós queremos ser imitadores de Jesus Cristo, como é que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e não quis que ninguém se perdesse? Porque foi na cruz que ele morreu por nós. Entende? Jesus disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Olha só como é tremendo. Ou seja, esse aqui é um versículo só, né? São 2 versículos, mas juntos, que é amar ao teu próximo, tá? Nós vamos aqui seguindo. Compra a verdade e não há vendas. Adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Aqui o Senhor está entrando aqui na seara da verdade. Quantas vezes nós prometemos para nós mesmos que vamos falar a verdade e a gente não consegue falar? Por que será? Isso, se não for uma maldição de geração em geração, é algo que eu mesmo quero fazer, intencional, sabe? Por isso que o nosso coração é enganoso. Nós não podemos ser assim, certo? Temos que sempre buscar a verdade e o entendimento. Se clamares entendimento e por inteligência ergueres a tua voz, se como a prata o buscares e como os tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento. Gente, isso aqui é brilhante. Se clamares o entendimento, a palavra de Deus diz que se você quiser entendimento, quiser sabedoria, que
que busca ao Senhor, quem mais a gente vai ter entendimento? É claro que na vida nós tivemos professores, mas os professores tiveram outros professores. Ninguém vai saber tudo nessa terra. Ninguém, absolutamente ninguém vai conseguir saber tudo nessa terra. Então, para eu poder ter entendimento, para eu ter sabedoria, olha, eu tendo tudo isso, eu estou abrindo um baú com tesouros. É justamente isso. Lembra daquele filme de pirata que corria na ilha e tal e achava um tesouro? É isso. Se eu busco o Senhor, se eu busco entendimento diante da palavra, eu pego, eu tenho um tesouro. Um tesouro tão lindo, que a gente quer compartilhar. Esse tesouro nós praticamente queremos partilhar. Tem outros tesouros mundanos que a gente fala assim, eu não vou partilhar isso não, mas esse tesouro aqui é de partilhar, é de abrir o coração e dizer aquilo que o Senhor trouxe, sabe? Então assim, acharás conhecimento. Muitas das vezes nós temos que buscar conhecimento. A Bíblia mesmo diz que nós temos que realmente investir em conhecimento. Nós temos que investir no conhecimento da palavra e em conhecimento neste mundo, para que o meu povo não padeça por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz isso. Nós temos que saber da palavra de Deus e saber das coisas deste mundo também, porque ainda estamos aqui. Quando nós saímos desse lugar e formos para o céu, a Bíblia se completará. A gente não vai precisar mais ler a Bíblia, mas a gente vai estar com aquele que fez toda a Bíblia. Gente, vai ser fundamental, vai ser algo tão grandioso que nós vamos simplesmente mudar nossos nomes e as nossas vestes. Seremos outras pessoas. Já não nos lembraremos mais de quem nós fomos. Não haverá mais choro e nem dor. Pensa como que será maravilhoso no céu. O Senhor continua nos dando vários entendimentos aqui. E ele dá um pouco do entendimento espiritual, tá? Olha só. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Conselho e verdadeira sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder. Tremendo. O homem paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. Acho que em alguns momentos da minha vida eu já fui meio louco. Eu atravessei muitas coisas, atravessei conversas, passei à frente. É um processo. Às vezes ainda acontece isso. Mas tem me policiado mais, para que eu possa ser realmente um homem paciente, para que possa simplesmente exercer a palavra conforme ela é, né? Então nós temos que ser paciente. Então, aquele que possui conhecimento controla as suas palavras. O homem de entendimento é de espírito sereno, tranquilo. O Senhor também nos mostra que nós temos que aumentar a nossa audição espiritual para que a gente possa escutar a voz do Espírito Santo. Então aqui, o que dá ouvidos à repreensão construtiva no meio dos sábios fará sua morada. O que dá ouvidos à repreensão construtiva no meio dos sábios fará sua morada. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Já pensou nisso? Bem-aventurado que dá ouvido ao Senhor. Quantas vezes a gente escuta, por que fulano fala tanto com o Senhor? Por que fulano vive falando que o Espírito Santo falou com ele? Aí eu te pergunto, qual é a sua entrega para Jesus?
O que você está entregando do seu dia, que tem 24 horas, para falar com Jesus? Será que no momento que a gente levanta, simplesmente eu pego e já corro pro telefone? Às vezes faço isso, não vou ser hipócrita. Mas muitas das vezes o Senhor fala assim: tudo bem, você levantou, ok. Me dá 30 minutos do seu dia para você orar e falar comigo e ler minha palavra. Muitas vezes nós esquecemos disso. Eu já esqueci, mas tem me policiado. Se o dia tem 24 horas e eu não consigo passar 5 minutos, 30 minutos com o Senhor, imagine na eternidade. Como é que vai ser? Muitas vezes a pessoa deve dar branco, deve falar assim: acho que vai ser chato. Gente, santo, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vai ser tão grandioso. Então a gente tem que aproveitar os momentos que nós temos para poder falar com o Senhor, para poder escutar a voz do Espírito Santo. Então é justamente isso, ou dar ouvidos à voz do Senhor. Muitas das vezes a gente deixa com que a nossa carne fale mais alto, certo? E ouvindo a voz do Senhor, a gente também aprende a resistir às tentações. Olha só o que o Senhor diz: filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Ou seja, se alguém te chamar para fazer o que é errado, se tu tiver pelo menos um caráter, você não vai fazer. Mas, além do caráter, se o Espírito Santo tocar no seu coração, falar assim, fala bem no teu ouvido: não vai, não faz isso. Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, não farei, certo? Então, se quiseres te levar para o pecado, fuja. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Portanto, aí nós vamos para Efésios capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Todos nós sabemos como é que é uma coluna num prédio, numa casa. Ficar firme, porque o Senhor me dá esse entendimento, é isso. Ficar firme, mesmo depois da batalha, mesmo depois de ter guerreado tanto, manter-se pleno, manter-se forte. Quando os Estados Unidos jogou a bomba no Japão, não tinha um arco que ficou muito tempo parado, sabe? Enfim, não sei nem gesticular aqui. E a bomba explodiu e este arco, eu vou procurar essa foto e vou postar nos stories, tá? Ele não foi destruído. A cidade inteira, praticamente toda, foi destruída, mas ele não foi destruído. Se permaneceu firme. É justamente isso que o Senhor quer. Mesmo depois de tanta guerra, de tanta destruição, permanecemos firmes na fé, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12. Sem fé é impossível agradar a Deus. É justamente isso. Permaneçam na fé, porque assim Ele vai nos fortalecer, porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Assim diz a palavra do Senhor. Ele fala também que para a gente resistir à tentação, a gente tem que ser constante. Olha só. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. E retira teu pé do mal. A palavra de Deus diz que se meu olho esquerdo pecar, que eu arranque ele, né? Se minha mão esquerda pecar, que eu arranque ela. Se o meu pé pecar, que eu arranque ele. Isso é figurativo. Ou seja, eu não coloque meu pé aonde Deus não determinou. Porque muitas das vezes a gente coloca o pé em algum lugar que Deus não
não ordenou a gente acaba caindo em tentação, a gente acaba caindo em destruição, né? Então nós não temos, ou seja, ali vai ser um lugar mau. Às vezes Deus fala assim, não vai na padaria, e aí a gente muito teimoso, fala assim, eu preciso comprar pão. Às vezes Deus está falando, você tem um ovo aí, você tem até aí um arroz, eu como arroz no café da manhã, sei lá. Às vezes Deus quer falar isso e às vezes a gente com tema, a gente quer ir para um lugar e lá nesse lugar vai ser mal. Um exemplo bem simplório, né? Então não deixe que o teu pé vá para o mal, ou até mesmo para o pecado. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor fala o seguinte, como é que você começa uma obra e larga para trás? Eu já fiz até aqui, agora eu vou voltar. Não tem como. Deus vai falar assim, é? Quer dizer que você começa uma corrida e chega na metade do caminho e você para? Não faz sentido. É o que o Senhor está falando. Se você começar algo, termine. Vá até o final. Ninguém nunca... Tem gente que nunca sabe o que é chegar ao final de uma corrida porque nunca chegou. Ninguém nunca sabe o que é começar a lavar um carro e terminar. E por aí vai. Tem gente que não começou estudo. Com medo, fala assim, vai demorar muito. Então, o Senhor está dizendo assim, se tu começou algo, termine. Porque é justamente isso. Como é que no reino de Deus, estamos lá no céu e o Senhor fala algo pra gente, a gente, não, Senhor, não sei fazer não, ou começa a fazer e passa. Não vai ter isso. Deus não vai deixar com que esse tipo de gente vá ao céu. É nessa terra que a gente vai se converter cada dia mais. É nessa terra que o nosso coração será mudado. Porque no céu não vai entrar igual já aconteceu antes. Que Satanás deixou, se levou, queria ser maior do que Deus. E ele foi expulso do céu. Entende? Então Deus não vai querer esse tipo de gente lá no céu. E nós estamos chegando no final. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Se você tem gostado dos vídeos, né, das lives, chama mais gente. Isso fortalece também ao aprendizado. Nem sempre eu saberei tudo. Tem coisas que eu não sei. Eu estou sempre aprendendo. Sempre lendo da palavra de Deus. Então, comente depois. Diga aí, eu vou deixar uma caixinha de hoje para amanhã. Uma caixinha para vocês fazerem as perguntas ou dizer o que tem achado, tá bom? Isso ajuda também no meu crescimento pessoal e profissional. Porque levar a palavra de Deus é praticamente uma profissão inestimável. E eu amo levar a palavra do Senhor. E o Senhor começa a encerrar essa última fase assim. A advertência, a rejeição ao mal. Então o Senhor quer que nós rejeitemos ao mal. Assim, e disse ao homem, Senhor, temo do Senhor, o temor do Senhor é a sabedoria, aparta-se do mal, e é o entendimento. Isso foi o que foi falado para esse homem. O temor do Senhor é a sabedoria, aparte-se do mal. Tá? Então, apartando-se do mal faz o bem, procura a paz e segue-a. Temos que apartar do mal, procura sempre a sabedoria. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, pois Ele guarda a vida de seus santos e os livra das mãos dos ímpios. O sábio teme ao Senhor e se desvia do mal, mas o tolo se ira e dá-se por seguro. Sabe? O Senhor mostra aqui que apartar-se do mal é sempre estar conhecendo a palavra.
Porque a palavra do Senhor mostra as coisas boas, as bonança, mas mostra também as tempestades, para que a gente possa aprender que, para se apartar do mal, muitas das vezes a gente vai ter que sacudir as poeiras dos pés e sair, sabe? Eu lembro que eu e minha esposa fomos levar uma palavra para um pessoal, sabe? E até fomos chamados de demônios, de anjos de luz, porque muitas vezes Deus vai usar as pessoas para poder levar uma palavra de conserto, e muitas vezes essas pessoas não querem, sabe? É difícil para nós homens sim, mas para Deus nada é impossível. Deus resgata conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Então, muitas das vezes a palavra do Senhor, ela sempre vai cortar para os dois lados, tanto para você quanto para mim. Porque se eu sei que eu tenho que fazer a bondade, que é certo, e eu não faço, eu estou pecando. Então, sempre buscar a verdade, sempre buscar o entendimento do Senhor e sempre educar os nossos filhos conforme a palavra do Senhor, que sejamos obedientes ao Senhor, que possamos cada dia mais não sermos mais o mesmo de ontem, ser melhor hoje. O dia de ontem já se foi. O dia de hoje, que é do capítulo 4, está se findando, mas passou um novo dia. As misericórdias do Senhor se renovarão e você será cheio mais um dia do Espírito Santo. Você será mais um dia na presença. Então busque o Senhor. Amém? Que Jesus abençoe você, guarde, proteja, que a tua semana seja uma semana maravilhosa, o teu dia também, que teus projetos estejam na mão do Senhor. Não temas, porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus, tenha uma ótima noite e amanhã, às 22h30, mais um capítulo de Provérbios.